Coisas sociais, saúde, educação, e vai continuar gastando muito dinheiro com o pagamento de juros da dívida pública. Isso, Mariana, me permite interromper. As pessoas acham que este governo é tão desarrazoado que nós todos assumimos o poder para perseguir os trabalhadores, para perseguir os pobres, para acabar com saúde, para acabar com a educação. Né? Veja, o chamado teto dos gastos é um teto geral. Então você pode gastar, digamos assim, até 100 milhões de reais. Tudo bem, mas não existe um teto para a educação, um teto para a saúde, um teto para a cultura ou o que seja. Existe um teto global. Ora, saúde e educação, só para começar por esse tema, são temas fundamentais para o país, porque são temas importantíssimos para a formação, especialmente para alcançar os setores menos privilegiados do povo brasileiro. Se as pessoas meditassem um pouco, primeiro, se elas lessem a proposta de emenda constitucional, que eu vejo que muita gente não leu, primeiro ponto. Segundo ponto, se eles tivessem o cuidado de parar um pouquinho e dizer, olha aqui, tem orçamento do ano que vem, vamos ver como é que o Temer fez o orçamento do ano que vem. Será que ele reduziu verbas de saúde e educação? Primeiro ponto. Segundo ponto, será que ele já aplicou o teto dos gastos como se a proposta de emenda constitucional tivesse sido aprovada? Eu respondo logo a segunda questão. Nós organizamos um orçamento para o ano que vem que leva em conta o teto de gastos como se a proposta de emenda constitucional tivesse sido aprovada. E quando você vai lá, você vê que nós aumentamos as verbas para saúde e educação. Como fazê-lo? Tirando de outras áreas. Se você tem áreas prioritárias, importantíssimas, você tem que privilegiar essas áreas, você tira de outras áreas para manter o teto geral. Primeiro ponto. Segundo ponto, no tocante aos direitos sociais, é coisa curiosa, né? Durante muito tempo se disse, o Temer vai acabar com o Bolsa Família. Seria me chamar de, me permita a expressão forte, de idiota, né? Porque eu tenho percebido e nós todos percebemos que a sociedade é economicamente multifacetada. Você tem gente rica, tem gente média e tem gente pobre e gente paupérrima. Na gente paupérrima, nós temos que prosseguir com o Bolsa Família. Mas nós não apenas prosseguimos com o Bolsa Família, que não tinha uma revalorização há mais de 2 anos e meio, e nós revalorizamos em 12,5% o Bolsa Família. Outro programa, desmistificar um pouco isso, né? O Minha Casa Minha Vida, e veja que eu estou falando de programas do governo anterior, né? Porque no geral aqui é o seguinte, um governo chega e diz, tudo que o governo anterior fez não presta. Eu digo não, há coisas importantes que foram feitas que devem continuar. Então, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, nós não eliminamos o programa, ao contrário. Nós estabelecemos um número muito grande ainda de casas para este ano e um número muito mais volumoso para o ano que vem. Mas muito bem, tem estudante pobre aí que não pode pagar universidade e o Temer vai acabar com o financiamento estudantil. Sabe o que nós fizemos? É que as pessoas, não sei se todo mundo lê jornal, né? Nós criamos 75 mil novas bolsas de estudo para o financiamento estudantil. Percebe? Eu estou dando esses dados para mostrar como realmente nós estamos incentivando tudo isso. Nós estamos lançando agora, muito proximamente, aliás, acho que estou praticamente lançando, pelo menos oralmente, aqui no seu programa, o chamado Cartão Reforma.
O cartão reforma é um crédito que se dá a gente que mora em casas pequenas, enfim, mais pobres, um crédito de cerca de R$5.000, o sujeito quer cimentar a casa, quer aumentar um quarto, quer melhorar o banheiro, qualquer coisa assim, ele tem um crédito de R$5.000, é o cartão reforma, de um lado. De outro lado, concomitantemente com o cartão reforma, nós estamos lançando um plano de concessão de título de propriedade urbano. Você sabe que nessas urbes, lá em São Paulo, por exemplo, em inúmeros ambientes, o sujeito não tem título de propriedade. O senhor está falando nas comunidades mais simples? Sim, nas mais simples, porque quem é rico, ou quem é médio, tem título de propriedade. Eu estou dando aqui uma exemplificação do que nós estamos fazendo na área social, com a reafirmação de que nós não vamos prejudicar saúde e educação de jeito maneira. O senhor está dizendo que precisa ficar desmistificando uma série de coisas que são ditas... Que faz parte da vida. Se nós não autorizarmos que a oposição se manifeste, nós estamos violando os critérios democráticos. Mas isso não me assusta, não me incomoda. O que eu acho, eu tenho dito o seguinte, eu tenho talvez 2 anos e 2 meses aí de governo, né? De vez em quando me dizem, mas Temer, você pode ficar impopular. Eu não estou preocupado com popularidade, especialmente se eu enfrentar um dos dramas centrais do Estado brasileiro hoje, que é o desemprego. Vocês sabem que nós temos 12 milhões de desempregados. Então, o que é preciso? Aqui sim. Essa PEC de teto de gastos vai ajudar a compor um cenário que favoreça a criação de novos empregos? Seguramente, porque dá credibilidade ao país, dá confiança. As pessoas percebem, não se fala sempre em cortar na própria carne. O que o governo está fazendo é isso, dizer, eu não vou gastar mais do que aquilo que é arrecado. E olhe, o Estado, Mariana, é como a nossa casa. Se você ganha R$2.000 e começa a gastar 3.000, num dado momento você vai dizer, olha, vou parar porque eu não posso gastar R$3.000. Ora bem, nós temos um déficit hoje no Brasil de 170 bilhões de reais. Se você não fizer uns cortes determinados, você fica no déficit. Isso gera desconfiança do mercado. E daí eu digo a você, por que o mercado é importante? Como é que você gera o mercado é importante? Porque eu vi que com a redução de apenas 0,25 na taxa Selic, a gente economiza só em pagamento de juros da dívida R$1,5 bi. Eu pensei, nossa, então por que não corta 5 ou 6, ou 7 ou 10? Então, por que não uma queda maior nos juros da nossa dívida, para a gente pagar menos também, remunerar menos esse capital e compreendendo assim a crítica que algumas pessoas fazem à escolha de onde tirar o dinheiro? É porque você tem que reduzir os juros com responsabilidade. Devagarzinho? Devagarzinho. Mas tão devagar? Não, mas porque o juro é todo mês, né? Todo mês você tem uma reunião do Copom. Não é? Então você tem que ir reduzindo aos poucos, e eu tomo muito cuidado em me manifestar sobre isso, porque, embora o Banco Central não tenha autonomia plena, mas ele tem autonomia operacional. Sim. E no mercado financeiro, se o presidente da República começar a dar palpite do tipo, vamos dizer que eu dissesse aqui, olha, aqui não precisa aumentar, precisa diminuir 5%, cria um problema no mercado financeiro brutal, gerador até de inflação, que é uma coisa que você tem que controlar. Então, isto vem sendo feito paulatinamente. Mas eu quero dizer a você que para você gerar emprego, você tem que prestigiar o mercado, tem que prestigiar a iniciativa privada. Se você não tiver investimentos nacionais e estrangeiros, se você não tiver a indústria funcionando, o setor de serviços funcionando, o agronegócio funcionando, de onde vem o emprego? O emprego vem disso, as forças produtivas da nação são o empregador, né, o empresário, e o trabalhador. Essas são as forças produtivas da nação. Então você precisa realmente incentivar o mercado fazendo o quê? Dando-lhe credibilidade. Se você não tiver credibilidade do governo, o sujeito não tira dinheiro do bolso para investir. Olha, Mariana, eu fiz várias viagens agora, com vistas até a trazer investimentos estrangeiros para cá. Enfim. Sim, tem uma manchete no Wall Street Journal dizendo que o Brasil estava aberto para negócios. É possível. É possível. E nós estamos abertos a isso, nós estamos o quê? Levando confiança, dizendo, olha, o Brasil agora tem estabilidade política. Além de levar confiança, a gente precisa levar tanto, por exemplo, no caso dos estados e municípios, há muito a guerra de incentivos fiscais. Então,
para atrair uma empresa para o seu município, o prefeito diz que não vai cobrar o imposto municipal tal, ou o Estado faz a mesma coisa. Por que tantos incentivos fiscais? O Brasil já não é um lugar para se fazer bons negócios? A gente ainda precisa dar as coisas, oferecer tanto? Não, eu digo a você, aí você está tocando um ponto que é chamada guerra fiscal entre os estados. Né? O sujeito dá uma vantagem aqui para trazer indústrias e empreendimentos lá para o seu estado. Este é um tema que está sendo tratado intensamente ao longo do tempo. E eu penso até que numa revisão do Pacto Federativo, numa reforma tributária, porque a gente fala sempre da reforma tributária, mas talvez numa simplificação do sistema tributário, um dos objetivos centrais é exatamente eliminar a guerra fiscal. Né? Eu acho que você tem razão nesse ponto. Agora também, né, Mariana, nós estamos há pouco tempo aqui, nós vamos fazendo isso paulatinamente, né? E incentivando exatamente o seu programa, nós estamos aqui divulgando exatamente as necessidades do país. Né? Então, veja, quando eu digo nós precisamos incentivar a iniciativa privada, eu não digo por conta própria, não. É porque a Constituição brasileira, as pessoas prestam um pouco atenção a isso, a Constituição brasileira determina o incentivo da iniciativa privada para gerar emprego. Está escrito no texto constitucional, não é? Então, quando nós fazemos isso, veja bem, nós já falamos coisas aqui que é, primeiro, tentar reduzir o déficit público. Sim. Segundo, reduzir paulatinamente, naturalmente, os juros até para, você ver o dado impressionante que você deu, não é? 600 só de 0,25. De 0,25 a gente economiza 1,5 bilhão por ano, mas a gente paga 600 bi de juros da dívida pública, vai pagar. Então isso tem que vir paulatinamente. Agora é interessante como a confiança, eu dou um dado a você aqui que eu lancei, que eu registrei lá na conferência de óleo e gás na semana passada, quando reuniram-se vários investidores numa promoção da Petrobras. Você sabe que nesse brevíssimo período, Mariana, você veja o que é o mercado, né? A Petrobras, que era uma empresa desajustada, e hoje começa a ficar ajustada, o valor de mercado dela aumentou 145% nesses poucos meses. A Eletrobras ela aumentou se recuperou rapidamente. Rapidamente. A Eletrobras, o valor do mercado aumentou para 245%. O Banco do Brasil, 98%. Isso é fruto do quê? Fruto precisamente dessas medidas que nós estamos tomando. Por isso eu digo a você, eu respeito muitíssimo. O mercado também trabalha muito com emoção, né? Claro. Essa parte de confiança ela é bem subjetiva. Claro. E eu respeito muitíssimo a manifestação da CNBB. Claro, sem dúvida. Mas existe algum projeto, por exemplo, nessa reforma tributária de algum tributo sobre lucros e dividendos? Nós estamos, veja bem, nós estamos tentando evitar tributo, porque nós já temos uma carga tributária muito intensa. Você veja que se mas nós o país tivéssemos... é um dos poucos países da OCDE que não tributa lucros e dividendos. Acho que nós vamos cuidar pouco a pouco. Apenas nós temos muita preocupação com a história da carga tributária, porque se nós estivéssemos fazendo esse programa há um ano atrás, nós estaríamos falando da CPMF. Nossa, você lembra que a CPMF tomou conta do país, contra, a favor, federações, empresas, etc, etc. Você, depois que eu assumi, não ouviu mais falar em CPMF, porque nós estamos fazendo um corte nos gastos públicos de molde a impedir exatamente a exacerbação, o crescimento da tributação. Não é? Porque então, também o povo brasileiro, acho que está tão cansado, tão exausto de ver que só paga a conta, paga a conta, paga a conta. É verdade. É verdade, tem toda a razão. E nós precisamos, agora também vou lhe dizer, viu, Mariana, essas coisas não se fazem de um dia para o outro. A confiança mesmo é uma coisa que vai aos poucos. Eu, por exemplo, passei 4 meses como presidente interino. É claro que as pessoas olhavam, será que esse governo vai ficar ou não vai ficar? Quando se efetivou, isso está completando agora praticamente 2 meses de efetivação, né? Mas até devo registrar que nesses 4 meses de interinato, eu agi como se fosse presidente efetivo, porque eu fazia uma distinção entre a figura do presidente da República, não é, e a presidência da República. Ora, quem está exercendo a presidência da República deve fazê-lo como se fosse um presidente efetivo. E nós fizemos muita coisa. O que nós aprovamos, Mariana, nesse período no Congresso Nacional, vou dar um exemplo para você.
quando se definiu o déficit fiscal de 170 bilhões, essa matéria foi aprovada às 4h30 da manhã, com quórum no Senado e na Câmara, o que é uma coisa ímpar. O que significa isto? O estrangeiro, o investidor estrangeiro, o investidor nacional, o povo que está assistindo vai dizer, ó, esse governo aí tem credibilidade. O pessoal fica lá até as 4h30 da manhã. Está trabalhando. Está trabalhando. Olha aqui, vou lhe dar um outro dado. O Rodrigo Maia marcou o segundo turno dessa proposta de emenda constitucional do teto dos gastos para uma segunda-feira, antevéspera do feriado. E você sabe que aqui, segunda, praticamente não tem trabalho. Quando a terça é véspera do feriado, normalmente só coisas suaves. Pois muito bem, ele marcou a proposta do segundo turno na segunda-feira. Na segunda-feira, 485 deputados na casa. As pessoas estão assistindo a TV Câmara, a TV Senado, estão acompanhando com muito mais isso significa empenho. O quê? Significa uma interação, e olha, uma coisa importantíssima que eu vou dizer, uma integração entre o Executivo, o Governo e o Legislativo. Não é? Que é importante, nós somos uma democracia, o Congresso tem que ser ouvido. Presidente, a gente vê também algumas manchetes, claro que eu sou jornalista e às vezes a gente gosta mesmo da notícia ruim. Mas eu preferia fazer um programa só com notícias boas. E vira e mexe a gente ouve falar sobre crise institucional. Uma crise entre os poderes, há uma crise institucional, o judiciário pode fazer isso, interferir no legislativo dessa maneira. O senhor é chefe do executivo. Eu li o livro do Fernando Henrique Cardoso e vi algumas observações que ele fazia sobre lidar com os ministros, os egos, e eu achei muito divertido tudo aquilo. Eu não vou perguntar especificamente sobre alguém em particular, mas assim, como é governar com tantas notícias e nesse momento tão delicado? Eu considero, não vou exagerar dizendo que é divertido, mas eu vou dizer que é razoável. Numa democracia você tem esses conflitos, não é? Conflitos muitas vezes que podem parecer até conflitos entre poderes, mas eu tenho dito com muita frequência o seguinte, Mariana, e eu vejo que está pegando. As pessoas falam muito em independência dos poderes, né? Mas a Constituição determina harmonia e independência entre os poderes. Então, toda desarmonia, o que eu digo é o seguinte, toma cuidado, porque isso é inconstitucional. Se a Constituição determinou a harmonia, quando o Estado foi criado, por que os poderes têm que trabalhar em conjunto? Porque como um poder só não pode legislar, executar e jurisdicionar, julgar, criam-se 3 órgãos do poder. Mas nós somos todos transitórios, o poder mesmo do povo. Não é? Então, quando há uma interação dos poderes, e veja, até lhe digo, na semana passada, nós fizemos uma reunião dos 3 poderes do Estado para tratar de um tema que também angustia o povo brasileiro, que é a segurança pública. E eu disse, olha, não é possível que só o Executivo trate disso, porque muita coisa depende de lei e muita coisa depende da jurisdição. Falei com a ministra-presidente Carmen Lúcia, falei com a Renan Calheiros, falei com o Danilo, com o Rodrigo Maia, e fizemos uma reunião muito produtiva a respeito da segurança pública. Então, quando você me diz como é que é isso, é trabalhoso, não há dúvida, mas acho que para quem respira a democracia, né, para quem respira essa ideia de que os poderes são harmônicos, independentes, que as pessoas são diferentes, não é? que tem oposição, não é? Quem não suporta oposição não leria jornal, por exemplo, porque todo dia tem uma notícia desastrosa da oposição, não é? É natural isso, eu administro bem, eu acho que são coisas que não me incomodam. O senhor é muito diplomático, né? O senhor é muito diplomático. Não é que eu seja diplomático, é que a vida pública exige educação. Em primeiro lugar, educação cívica, não é verdade? E há pessoas desarrazoadas que, aliás, tem um ditado espanhol que diz assim, se queres conhecer a Juanito, dá-lhe um carguito. Então, a pessoa tem que saber que aquele cargo que ele ocupa é um cargo que derivou, digamos assim, de uma conjuntura política. Ele não foi iluminado por uma centelha divina, e Deus veio e colocou isso do tempo do direito divino dos reis. Não é? E o direito divino dos reis surgiu por causa disso. Quando começaram a contestar o soberano, os politicólogos de então disseram, não, olha aqui, o rei não é um representante da vontade do povo, ele é representante da divindade. Não é? Então, e muita gente pensa dessa maneira, pensa que chega ao poder e tem absoluta autoridade
que logo resvala para o autoritarismo, que é a falta de diálogo. Quando eu falo do meu governo, eu digo, o meu governo se pauta fundamentalmente pela ideia do diálogo. Diálogo entre os poderes, diálogo com o empresariado, diálogo com os sindicatos, diálogo com os setores religiosos, né? Acho que fundamentalmente é isso. Fundamentalmente diálogo e educação. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta no segundo bloco para falar um pouco mais sobre reformas, política no Brasil, a reforma da Previdência e eleição nos Estados Unidos também. Até já. Delicado, tivemos um processo de impeachment, um presidente até 2018 e algumas das reformas estão sendo feitas por medida provisória, por projeto de emenda constitucional. Por que a educação do ensino médio mudar por medida provisória, presidente? Por uma razão singelíssima, Mariana, que você vai logo entender. Você sabe que essa questão da reforma do ensino médio está sendo tratada no Congresso há muitíssimo tempo. Você sabe que eu fui 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, e a última delas em 2009, 2010, etc. E a todo momento se falava na reforma do ensino médio. Até vou contar a você uma coisa muito pessoal, é coisa curiosa, nós estamos restabelecendo nessa reforma do ensino médio uma coisa que existia no passado. No passado era assim, quando você ia para as faculdades de ciências humanas, direito, literatura, filosofia, etc., você fazia o curso clássico, nos últimos 3 anos do ensino médio. Quando você ia para engenharia, medicina, você fazia o curso científico, né? Portanto, nos últimos 3 anos, você teria uma especialização de matérias para se preparar para a universidade. Isso acabou ao longo do tempo. Então, quando se falou muito da reforma do ensino médio, eu não sou especialista na matéria, mas tenho notícia, né? Falou-se muito nisso, em recuperar a ideia de você, antes de entrar na universidade, você faz uma opção. Então, você se especializa mais em certas matérias. E é interessante que, ao longo do tempo, eu percebia lá o seguinte, projetos e projetos de reforma do ensino médio não iam adiante. Quando o Mendonça Filho me falou desse assunto, disse, olha, pois acho que era melhor fazer uma medida provisória, não é? E essa medida provisória é praticamente cópia de projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional. Primeiro, esclarecer certas inverdades, né? Todo mundo já acabou a educação física, acabou a aula de artes. Não é verdade. Nos primeiros anos do ensino médio, você tem regularmente essas matérias. Agora, o que é triste e decepcionante é saber de gente que está no ensino médio e que não sabe somar, não sabe subtrair e, evidentemente, não fala o português, não é? Aí é complicado. Então, você tem que se aprimorar em certas matérias, matemática, português, fundamental. Né? Essas são matérias tidas como obrigatórias. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu disse, olha, eu vou aceitar fazer por medida provisória, porque eu sei que isto vai mobilizar o Congresso Nacional e vai mobilizar, em definitivo, uma discussão sobre a reforma do ensino médio. E você sabe que até ocupações de escolas se dão, né? Sim. Eu não sei se os rapazes que estão lá, se eles conhecem devidamente o que está sendo feito, né? Mas não importa. Importa que mobilizou o país, especialmente mobilizou o Congresso Nacional. Ainda recentemente, eu disse, o Rodrigo Maia trabalha nessa hipótese, eu disse, olha, se quiserem, está aí a medida provisória, em vigor, está sendo debatida, mas como tem projeto de lei lá, quase igual à medida provisória, ao final, se quiserem, botem em votação o projeto de lei. Não tem importância nenhuma, ninguém vai ter a paternidade disso, se é por medida provisória ou não. Mas a grande vantagem foi que a medida provisória deflagrou, em definitivo, uma discussão que vai modificar o ensino médio. Sobre as invasões nas escolas, as escolas ocupadas por alunos que protestam contra a reforma do ensino médio e também contra a PEC 241, essas invasões vão evitar que quase 200 mil alunos consigam fazer a prova do Enem. E houve até um pedido de adiamento do Enem nacional para que seja mantida uma isonomia. Qual é a sua opinião a respeito disso? Em primeiro lugar, lamentar, não é, que essas escolas ocupadas, porque é evidente, né, Mariana, o debate pode dar-se no plano da ideia, mas acostumou-se aqui no Brasil a debater no plano físico. Ou seja, você ocupa escola, você derruba, quebra portas de bancos, você destrói carros, é um argumento físico.
quando o argumento há de ser um argumento de ideias. Evidentemente, a matéria está colocada, todos que estão protestando, e veja, há pessoas também da área de educação que também comentam o assunto. Isso poderia, por exemplo, formatar-se da seguinte maneira: nas universidades, nas escolas, os professores convocariam especialistas para debater com os alunos, etc, etc. Bom, estou dizendo isso, mas também não dá para vencer essa coisa, digamos, do protesto físico de um dia para o outro. Primeiro ponto. Segundo ponto é que são milhões a fazerem o Enem, não é? E o Ministério da Educação já deu uma solução. As escolas que estiverem ocupadas não vai poder fazer o Enem, faz o Enem numa outra data. Ou seja, aqueles que hoje são prejudicados pelas ocupações não o serão logo pelo dia 2 ou 3 de novembro, não é? De dezembro, perdão, quando em outras escolas, se não estiverem desocupadas, serão feitos os exames do Enem, né? É a solução que se deu, não tinha outra solução. Agora, presidente, sobre essa relação de legislativo e executivo, o senhor tem uma relação boa agora com o Rodrigo Maia? O senhor é favorável que ele continue na presidência da Câmara? Isso é um palpite que eu não dou. Você sabe que eu tomo muito cuidado nisso, né? Porque eu tenho uma base Porque qualquer palavra do presidente, né? E eu tenho uma base parlamentar hoje de cerca de 18 partidos. Então eu tomo muito cuidado, porque eu quero a integridade, a indeniidade dessa base parlamentar, para que nós possamos aprovar, como estamos aprovando, os projetos indispensáveis ao país, que gerem emprego, que gerem crescimento, né? É isso que então não é que o presidente não queira falar alguma coisa, ele não pode ferir suscetibilidades também, né? A gente tem que lembrar que esse programa vai para o Brasil inteiro, gera aspas, gera manchetes, então a gente tem que ser muito cuidadoso aqui nas colocações, né? Eu sempre luto pelo seguinte, até como sou muito amigo dos líderes e todos, né? Eu digo, olha, se vocês conseguirem fazer uma candidatura única, seria o ideal para a Câmara dos Deputados, para o país, naturalmente para o governo. Então vamos falar agora sobre a reforma na Previdência, porque o senhor mencionou o rombo no orçamento, a Previdência também tem uma previsão de rombo, e a Previdência é um assunto também delicado porque ele envolve diferentes beneficiários desse patrimônio, né? Tem também uma diferença muito grande entre o trabalhador normal e os funcionários públicos e os militares. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a discrepância que existe entre essas contribuições e depois benefícios, e se o brasileiro que hoje está trabalhando e que no futuro próximo virá se aposentar, pode ficar tranquilo de que ele vai ter uma renda compatível com uma vida digna depois de tantos anos de trabalho. Bom, o primeiro ponto, né, Marina, é o seguinte: não adianta você manter o sistema atual para que daqui a 5, 6 anos, aqueles que hoje estão trabalhando e se aposentem, e os que já se aposentaram, venham bater as portas do poder público e o poder público diga: não tenho como pagar. Aliás, uma circunstância, eu não estou falando apenas palavras, estou falando coisas concretas. Você veja o que está acontecendo em vários estados da Federação Brasileira. Rio Grande do Sul quebrado, Rio de Janeiro quebrado. Sabe pelo quê? Pela Previdência. Porque o sujeito vai receber, o salário não consegue receber, vai receber a pensão, não consegue receber. É fruto do quê? Do déficit acentuadíssimo da Previdência, não só nos estados, como na União Federal. Então, eu confesso a você que o último projeto da Previdência ainda está sendo montado pelos técnicos e não me foi apresentado em definitivo. Quando me for apresentado em definitivo, eu vou verificar o que é que eu mantenho, o que é que eu não mantenho. Mas certas coisas... Está incluído nesse estudo também a aposentadoria dos políticos? Igualmente. Esta até vou responder a você. Nós vamos parificar, nós vamos assemelhar. Nós vamos tornar iguais tanto a Previdência Geral, que diz respeito aos trabalhadores, como a Previdência Pública, porque você sabe que há uma diferença até de idade, né? Tocante ao setor público e o setor privado. E de igual maneira em relação à classe política. Eu volto mais uma vez a dizer, veja como a classe política está se modificando. Ela tem consciência disso hoje. É uma coisa que eu posso dizer com toda tranquilidade, sem que isso, digamos, atrapalhe o nosso governo. Então, vai haver essa parificação, em primeiro lugar. Segundo lugar... O mesmo teto? Certamente será, não é? Agora, outro tema é o tema da idade, né? Isso eu posso avançar um pouquinho, porque, evidentemente, é preciso ter uma idade mínima. Agora, nós não queremos violar
direitos de quem já os adquiriu. Não vai haver isso. O que pode haver, é uma hipótese que está sendo levantada, é o seguinte: quem tem menos de 50 anos de idade e está trabalhando, talvez venha a ser alcançado por um limite de idade. Vamos dizer 65 anos, estou apenas figurando e exemplificando, né? Mas quem tem mais de 50 anos vai ter uma regra de transição. Então o sujeito tem que trabalhar, digamos, teria que trabalhar mais 15 anos, mas ele pode se aposentar daqui a 8 anos. Então, muito bem, em tese, faltariam 7 anos. Muito bem, esses 7 anos vão representar uma tese, uma fase de transição em que ele, ao invés de mais 7, ele vai trabalhar mais 7 anos e 5 meses, 4 meses, uma coisa mais ou menos assim. Para quê? Para que seja uma coisa que não agrida o indivíduo, né? Mas que possa preparar o futuro. Porque no futuro, eu volto a dizer a você, se nós não fizermos esta reforma, esta reformulação, que tem outros dados, você não vai ter dinheiro para pagar aposentado e, de repente, você não tem dinheiro para pagar salários. E acrescento mais, os países europeus que eu visitei, que estiveram comigo, todos eles já fixaram idade. Portugal, esteve comigo aqui o primeiro-ministro e o presidente agora na semana passada. Lá é 66 anos, idade mínima. Não é? Eu, pessoalmente, até quero ver se ele faça uma pequena diferença, coisa que não tem sido feita nos demais países, entre o trabalho do homem e o trabalho da mulher, a idade do homem e da mulher, por causa do tal terceiro turno, né? Porque a mulher sempre tem um trabalho sempre extra tem. na sua casa. Né? E tem mesmo, no Brasil principalmente. Claro. Então eu estou muito atento a isso, mas não me trouxeram ainda o projeto definido. Quando me trouxer, eu vou examinar e vou mandar para o Congresso. Quando trouxer, é muito importante esses esclarecimentos, são muito importantes com o público detalhe por detalhe, né? Porque são coisas que tiram a esperança das pessoas. Mas você sabe que, embora possa ter resistências, e terá, não é? Mas você precisa asfaltar o terreno. Então, antes de mandar a reforma da Previdência, eu quero chamar, por exemplo, as centrais sindicais, que normalmente são contra, né? Mas eu quero chamá-los, conversar com eles, eu tenho bom diálogo, quero mostrar que é fundamental para o país, não é? Depois quero chamar os líderes da Câmara, do Congresso, quero divulgar pela imprensa, naturalmente, né? Presidente, explicar o que é uma aposentadoria de um político é mais de 7 vezes maior do que a média da aposentadoria de um brasileiro normal. Eu sei. Então, esse tipo de diferença é que revolta mesmo o povo brasileiro. Está claro e está certo. Tanto que nós vamos reformular isso, não é? Nós vamos reformular e volto a dizer a você, com a compreensão da classe política. O Brasil tem uma expressão, eu ouvi há pouco, eu não conhecia, isso é uma jabuticaba, porque jabuticaba é uma frutinha que só existe no nosso país, então tem algumas coisas que só acontecem no Brasil, e aí dizem, isso é uma jabuticaba. A Justiça do Trabalho é uma jabuticaba brasileira, ela só existe no Brasil. A Justiça do Trabalho, ela cria algumas distorções tão grandes, e além da Justiça do Trabalho, os funcionários públicos, especificamente do Judiciário, eu soube por um blog, por um site de notícias, que uma servidora do Judiciário na Bahia, que é uma recepcionista com um salário médio de R$5.000, conseguiu uma aposentadoria de R$27.000. Se esse tipo de situação continuar, o Judiciário também quebra o Brasil. Claro, não tenha dúvida disso. E o Judiciário sabe disso. Você sabe que a presidente Carmen Lúcia tem essa preocupação, nós já pudemos conversar sobre isso. E isso é um tema, digamos, geral no Brasil. Há certas distorções. Você está dando um exemplo que, na verdade, é uma distorção, né? É uma distorção, Há outras tantas distorções. Mas elas acabam criando um precedente, abrindo um precedente judicial. Imagine se outras pessoas conseguirem o mesmo. Claro. E por isso que nós precisamos harmonizar esse sistema. Quando eu digo da parificação entre as várias categorias, né, eu estou exatamente nós estamos tentando impedir isso. Exemplos dessa natureza, não é? Acabar com as jabuticabas. Para acabar com as jabuticabas. A Justiça do Trabalho custa para o Brasil, no mesmo período em que ela pagou 8 bilhões em benefícios para os
trabalhadores que estavam entrando na justiça, ela custou aos cofres públicos 17 bilhões. Não há aí também uma conta que ser refeita, uma coisa na ponta do lápis? O que acontece é o seguinte, também você não pode, digamos, evitar, primeiro, o litígio trabalhista. É difícil você evitar. Segundo, que não haja um órgão incumbido de resolver esse litígio. Não é? Eu acho que a Justiça do Trabalho presta um relevante papel. Eu não posso comentar esses dados, porque eu não tenho esses dados, digamos, orçamentários do Judiciário. Não é? É claro que se pode caminhar para um sistema de arbitragem na Justiça do Trabalho, quem sabe diminui esse custo. É que o senhor sabe que o que vira notícia é o que está fora da curva, né? Saiu fora da curva, vira notícia, vira comentário e ganha mais atenção. Porque hoje também tem uma coisa, viu? Você sabe que o trabalhador pode fazer o acordo no sindicato, né? Então muita coisa não vai mais para o judiciário, né? O trabalhador e o empresário fazem acordo no próprio sindicato. É uma coisa útil. A gente pode aproveitar e falar da flexibilização das leis trabalhistas, porque assim já desmistifica também algumas outras crenças, porque eu acho difícil das pessoas não compreenderem que isso vai sim gerar novos empregos. É evidente, está nos nossos planos, né? E está nos nossos planos, interessante, até eu quero registrar um fato. Eu cheguei ao governo pautado por um projeto que nós elaboramos quando eu era presidente do PMDB. Nós lançamos um documento chamado Uma Ponte para o Futuro, que trata de todos esses temas que nós estamos tratando aqui. Entre eles, a reforma ou a readequação trabalhista. E é interessante, veja como as ideias são importantes, viu, Mariana? Porque, ao longo do tempo, o que se verificou é o seguinte. Primeiro, já há 2 acórdãos do Supremo Tribunal Federal permitindo a negociação coletiva, né, a convenção coletiva, sobre o legislado. Quer dizer, o acordado sobre o legislado. Né? Vale mais o que ficou combinado e pronto. do que o que está escrito na lei. Pronto. Outra coisa, você sabe que nos últimos tempos, a própria senhora ex-presidente, ela editou uma medida provisória para garantir o emprego, e foi muito adequado. O que é que dizia essa medida provisória? Para manter o emprego, o empregador poderia reduzir o salário em 30%, desde que o empregado, quer dizer, a convenção coletiva entre empregados e empregadores aceitasse. Qual é a vantagem desse sistema? Qual foi a vantagem desse sistema? O primeiro foi manter o emprego. Não há coisa mais indigna do que o sujeito perder o emprego. Não é? Segundo, é que você garante a arrecadação, porque quando o sujeito sai do emprego, não tem mais a contribuição previdenciária, por exemplo. Não é? E terceiro, impede gastos para o poder público, porque se ele se desemprega, você tem que pagar o seguro-desemprego. Então foi uma medida muito adequada. E o que era isso? Era o acordado sobre o legislado. Nós queremos, digamos assim, solidificar, concretizar isso que vem sendo feito paulatinamente, e olha, com toda franqueza, eu acho que é muito fruto dessas ideias que nós pregamos no passado, por meio da chamada Ponte para o Futuro. Mas também deixa eu dizer, essas coisas você precisa fazer uma coisa de cada vez. Não dá para fazer tudo de uma vez, né? Só se a gente estivesse numa monarquia. Daí sim. Ou regime ditatorial, né? Presidente, vamos falar um pouco sobre privatizações? Essas oportunidades de negócios no Brasil incluem também privatizações? O que seria privatizado? Olha, nós temos a ideia de privatizar muita coisa. É preciso levantar os imóveis da União. Por exemplo, eu sei que o INSS, por exemplo, tem inúmeros, mas muitíssimos imóveis inteiramente não utilizáveis. Eles podem perfeitamente ser passados para frente. Prédios. Prédios, primeiro ponto. Segundo ponto, nós estamos trabalhando muito nas chamadas concessões. Não é? Eu criei até uma secretaria executiva especial, dirigida pelo Moreira Franco, para cuidar das concessões. E a essa altura, nós já colocamos 34 órgãos para serem concedidos, sendo que 4 deles já estão praticamente ajustados para serem concedidos. Não é? As linhas de transmissão, vou dar uma notícia, as linhas de transmissão foram leiloadas agora há uma semana, 10 dias atrás, e o Fernando Bezerra Filho me ligou no dia do leilão, eram 24 linhas de transmissão, dos 24, 21 foram leiloados. Deu 11 bilhões e 600 milhões. Tudo isso ajuda
o nosso Estado, né? Então, eu quero muito, nós queremos muito, fazer as concessões, onde for necessário privatizar, nós vamos privatizar. Evidentemente, não estou falando de saúde, segurança, educação, né? Mas onde for possível privatizar, nós vamos privatizar e o mais nós vamos conceder. O senhor pensa, o governo pensa em privatizar o aquífero Guarani, por exemplo? Há estudos sobre isso, viu? Mas eu não tenho ainda uma convicção sobre isso, e nem tem estudos finais, né? Grandes áreas de terra no Brasil para serem exploradas por mineração, por exemplo, a gente tem uma enorme reserva de nióbio no norte do país, poderiam ser privatizadas também? Podem ser concedidos. Podem ser concedidos. Perfeitamente. Algumas pessoas se ressentem do fato de estrangeiros poderem adquirir grandes proporções de terra brasileira. Você sabe que está sendo estudado aqui no governo. Eu, pessoalmente, não tenho objeção, desde que você tenha instrumentos reguladores dessa utilização, porque, evidentemente, que o estrangeiro que comprou, ele não vai um dia pegar a terra e levar para o seu país, né? Não é possível, fisicamente impossível. Então, eu com uma regulação adequada, eu, pessoalmente, não tenho objeção. Isso até derivou, Mariana, de um parecer dado há tempos atrás pela Advocacia Geral da União, não é? Que de alguma maneira impediu a aquisição de terras por estrangeiros, né? Mas se você tiver uma regulamentação adequada, não há objeção. Presidente, falando de estrangeiros e de terras, a gente pode falar um pouco sobre os nossos vizinhos, mas eu gostaria de comentar com o senhor, já que a gente falou também sobre alguns boatos e algumas informações que circulam pelas redes. A advogada que teve um papel de bastante preeminência durante o processo de impeachment, a advogada Janaína Pascoal, se manifestou nas redes sociais preocupadíssima com a instalação de uma base russa na Venezuela e com o Putin estar tão próximo do Brasil e até possivelmente para uma invasão. De onde vem esse tipo de medo? Eu acho que, com todo o respeito, né, é uma coisa que, claro que eu respeito a opinião, em primeiro lugar. Segundo lugar, isso ainda é, digamos, quase boato, né? Não há nada, que eu saiba, não há nada concreto em relação a isso. Em terceiro lugar, a Rússia também mudou muito, né? Eu, recentemente, na reunião dos BRICS, tive a oportunidade de sentar-me ao lado dele, eram 5 chefes de Estado, e eu me sentei ao lado dele e verifiquei uma coisa curiosa, Mariana. A situação da Rússia é muito parecida com o Brasil. A dívida bruta, por exemplo, da Rússia equivale a 69% do PIB. O déficit fiscal equivale a 1,7% do PIB. Nós aqui representa 70% a dívida bruta do PIB e cerca de 1,88% o déficit em relação ao PIB. Então ele se interessou muito, até registra um fato. Ele sabia da PEC do teto dos gastos, perguntou muito sabia que foi aprovada por uma significativa maioria e teve muito interesse nisso. Eu até estou mandando traduzir para o russo a PEC dos gastos para mandar para ele. Ou seja, a Rússia, eu hoje, não sei se instalada lá, iria invadir o Brasil. Hoje, imagina, essas coisas são complicadas, né? Eu acho que não. O Brasil, enfim, pelo menos não temos essa preocupação. O Brasil, com seu governo, mudou de posição em relação à Venezuela. Antes, uma posição de distanciamento, até por razões diplomáticas talvez, ou ideológicas, mas agora de uma posição um pouco mais crítica. Aí houve o seguinte, quando nós assumimos o governo, nós designamos o Zé Serra, né, para o Ministério, mas logo eu disse, olha, eu quero universalizar as relações do país. Nós não podemos segmentar as relações por critérios ideológicos ou por critérios físicos, né? Nós tínhamos aqui uma relação com alguns países, não sei, tem a impressão que nos distanciávamos um pouco de outros países, e eu disse, bom, primeira coisa, nós vamos universalizar as relações do Brasil como convém a qualquer país, primeiro ponto. Segundo ponto, no caso da Venezuela, foi uma reunião, eu conversei com o presidente Macri quando estive na Argentina, e ele também quando esteve aqui, com o presidente do Uruguai, com o presidente do Paraguai, não é? O que acontece é que para ingressar no Mercosul,
plenamente, é preciso cumprir determinados requisitos. E a Venezuela entrou sem ainda haver cumprido plenamente esses requisitos. Daí porque houve uma, digamos assim, uma insurgência dos demais países do Mercosul, mas que se restringiu a isso. Olha aqui, se a Venezuela cumprir esses requisitos até dezembro, muito bem, será demitida como membro pleno do Mercosul. Agora, o Brasil tem muita preocupação com o que acontece na Venezuela, até porque tem repercussão aqui. Você sabe que o número de venezuelanos que tem vindo aqui para o Brasil é muito grande. Em primeiro lugar, para adquirir mantimentos, etc, etc. E nós até tivemos uma preocupação humanitária. Você sabe que nós oferecemos remédios para a Venezuela e é interessante, não foi admitido. Sério? Não chegou a ser admitido. Até o Serra depois... Houve uma recusa da oferta de remédios? Depois o Serra procurou aquela entidade, a Caritas, né? Para ver se por meio da Caritas seria possível... É uma ajuda humanitária. Portanto, o Brasil está preocupado sobre o foco humanitário, né, o foco humano, e sobre o foco político. Nós queremos que haja tranquilidade absoluta na Venezuela. Isso que nós desejamos. Sobre o foco humanitário, o Brasil recebeu, depois do terremoto no Haiti, recebeu muitos refugiados de um desastre natural, mas recebe também refugiados da guerra na Síria. É verdade. Vai continuar recebendo da mesma maneira? Continuará. Na conferência da ONU, onde eu tive a oportunidade de me manifestar, fazer um discurso, né, eu disse claramente que nós estávamos recebendo refugiados, haitianos naturalmente, da Síria, refugiados haitianos de desastres naturais, né? Há uma certa dificuldade de compreensão, acho que refugiado é só aquele que vem da guerra, né? Ou de uma situação de conflito. São pessoas que vêm para o Brasil e que nós já tínhamos recebido cerca de 2.500 refugiados sírios e que já abrimos a hipótese de receber mais 3.000 imediatamente. Ainda agora eu recebi um cardeal patriarca da igreja síria, né? E ele me aflito com a situação da Síria e perguntando se nós poderíamos receber mais refugiados, além, naturalmente, pleitear que o Brasil lute pela paz na Síria, né? Eu contei exatamente esse episódio a ele. Acho que o Brasil tem feito um bom trabalho em matéria de proteger aqueles que tentam se refugiar no país. Bom, sob esse cenário que a gente montou aqui numa das salas do Palácio do Planalto, que tem essas lindas peças que vêm do Vale do Jequitinhonha, representando as mulheres, as mães brasileiras. A gente vai fazer mais um intervalo e a gente volta no próximo bloco para falar um pouco sobre a situação da mulher no Brasil e para conhecer um pouco melhor o lado pessoal do presidente Michel Temer. E agora que sobre as relações com outros países, e eu vou perguntar para o Brasil, o que seria melhor, uma vitória de Hillary ou de Trump? Porque eu acho que vem aí Donald Trump presidente. Pergunta difícil, não, Maria? Pelo seguinte, porque a relação nossa com os Estados Unidos, como qualquer outro país, é uma relação institucional, é de país para país. Então fica difícil ter o presidente da República, né, ter preferências por um ou por outro. O que nós queremos é que, eleito quem seja, que a relação com o Brasil seja uma relação produtiva, né? Agora, evidentemente que nós sempre procuramos estabelecer diálogos democráticos, né? Onde houver participação por meio do diálogo, eu acho importante para o país, mas é a única consideração que eu posso fazer. No mais, é uma relação institucional. O senhor acredita que o Donald Trump possa ganhar? Porque, assim, as pessoas acham que seria tão impossível, mas ele está empatado, praticamente empatado nas pesquisas, até aparece um pouco à frente em algumas pesquisas. Nada é impossível nas eleições. Nada é impossível, né? Às vezes a gente não consegue dizer nem quem vai ganhar aqui, né? Numa eleição municipal, fica difícil dizer quem vai ganhar lá, né? Tá, então por falar em aqui, em Brasil, seria possível que o senhor fosse candidato em 2018 para dar continuidade ao trabalho que vem fazendo? Não. Eu tenho dito com frequência que o que eu quero é produzir um bom trabalho nesses 2 anos, 2 meses, colocar o Brasil nos trilhos, para que quem venha depois possa encontrá-lo nos trilhos, né? Essa é a única coisa que eu quero. Então, se o senhor vai fazer um bom trabalho, colocar o Brasil nos trilhos, depois vai entregar de bandeja para qualquer um, PMDB vai ter um candidato em 2018? Aí eu não sei. Aí nós vamos esperar
esperar 2000 eu nem quero antecipar isso, né? Porque nós temos que esperar 2018. Se vê eleição em outubro de 2018. Nossa, quanta coisa muda em 2 anos, não? Pois é, veja bem, como é que nós vamos antecipar? Porque isso prejudica o país. A antecipação dessa discussão é prejudicial para o governo e para o país. Então, o que eu posso... E às vezes para os nomes que a gente for falando, né? Porque aí já começa um bombardeio. O sujeito vai sendo queimado, né? Ao longo do tempo, não é? É melhor ficar em silêncio. Mas eu precisava perguntar, Claro. né? O senhor é parlamentarista. Muitos dos políticos com quem eu converso são parlamentaristas. As pessoas que mais estudam o sistema de governo acreditam que esse seria um sistema mais fácil de governar o país. Será que há possibilidade de entrarmos nessa discussão também? Eu acho que é possível. Como você acabou de dizer, há muitos agentes políticos que são parlamentaristas, né? Você pode discutir numa reforma política, quem sabe para aplicar em 2018, ou quem sabe até em 2022, não é? Você pode discutir esse tema. Eu acho que isso resolve. Você veja o caso do impedimento, agora há 6 meses atrás, foi traumático, né? As pessoas litigaram demais, discutiram demais, não viram com naturalidade aquele impedimento, né? Porque as forças políticas se antagonizam. No parlamentarismo, não. Se acontecer um desastre para o governo, você muda o governo com a maior tranquilidade. Não há objeções que ocorrem no presidencialismo, até porque, é interessante, nos Estados Unidos isso não acontece. Nos Estados Unidos, como as instituições são muito sólidas, quando acontece alguma coisa para o presidente, ninguém imagina discutir que o vice-presidente não pode assumir. Isso deixaria qualquer americano corado, vermelho, não é? Aqui não, aqui sempre há uma crise, sempre foi assim na história do Brasil. Então, no parlamentarismo, você tem soluções naturais. Eu acho que seria útil para o país. A gente está com essas imagens bonitas aqui, representando as mães brasileiras. Eu gostaria que o senhor desse uma mensagem também de esperança para as mães, para as mulheres que cuidam dos filhos pequenos, para quem trabalha, para o trabalhador brasileiro. O senhor mencionou agora há pouco as dificuldades de governar e o trauma que foi o processo de impeachment. O seu governo também está sempre... O seu governo não, qualquer governo estaria. Nós temos no país hoje a Operação Lava Jato, com vários políticos presos, com outros citados, alguns indiciados, a iminência talvez de o presidente do Senado vir a se transformar réu em algum processo, porque são 11 contra ele no STF. Eduardo Cunha, que já foi presidente da Câmara, preso. Como é que é governar o país com a Operação Lava Jato no calcanhar? É muito fácil. Você sabe que a Lava Jato, ela tem essa denominação, que é um nome que se deu a ela, né? Mas ela se passa no Judiciário e no Ministério Público. Não tem nada a ver com o Executivo. Se nós formos dar atenção à Lava Jato, dizer, o governo precisa paralisar porque tem um processo contra fulano, beltrano, etc., você está prestando um desserviço ao país. E está violando, mais uma vez, eu estou sendo repetitivo, o princípio da separação de poderes. O Executivo não tem que interferir nessa matéria, o Legislativo não tem que interferir nessa matéria, porque essa é uma matéria do Judiciário. Tanto que tudo se passa, seja no Supremo Tribunal Federal, ou seja no juízo de primeiro grau, mas é no Judiciário. O agente provocador é, muitas vezes, o Ministério Público, que tem essa função. Então, nós devemos, isso é uma coisa importantíssima, Mariana. O senhor mantém a tranquilidade, a serenidade. Precisa, porque senão você vai paralisar o governo, porque fulano de tal, porque fulano disse isso, Beltrano disse aquilo. Capa de revista, delação da Odebrecht. Pronto. Mantém os políticos de cabelos em pé. Pois é. Eduardo Cunha vai delatar ou não? Quer dizer, é o meio do... Muito bem. Quando alguém delatar e a delação for comprovada, muito bem, as coisas se consolidam. Mas vou dizer a você, entre a delação significa alguém disse alguma coisa de outrem, só isto. Porque a partir daí você tem processos que começam com uma investigação. Você tem um inquérito que é para inquirir, para indagar. Depois da investigação você tem o recebimento da denúncia ou não recebimento da denúncia. Se recebida a denúncia, você tem defesa, contradefesa, acusação. Aquilo leva anos para decidir. Como é que você vai paralisar o país porque um sujeito foi depor e disse, eu arrumei um dinheiro para
fulano de tal, então vamos parar o país. Não pode. Realmente, nós do povo brasileiro, nós temos que ter consciência disso. O judiciário vai cumprir o seu papel, o Ministério Público cumpre o seu papel, e o Executivo e o Legislativo vão cumprir o seu papel. Qual é o país que o senhor deseja para o seu filho, para a sua esposa criar o Michelzinho? Qual é o país que você deseja para o Michel quando ele for um adulto? Que Brasil o senhor imagina? Um país em que, em primeiro lugar, ele tem emprego, que ele tem a chance de trabalhar. Primeira coisa, que muitos, lamentavelmente, hoje não estão tendo essa chance. Em segundo lugar, um país pacificado. Porque você veja que de uns tempos para cá, violando até o espírito do brasileiro, que o brasileiro é muito conciliador, não é verdade? De uns tempos para cá, começou a haver uma divisão no país entre A, B, C, etc., que é uma coisa ruim para todos nós. Isso é um fenômeno mundial. Hein? É um fenômeno mundial. Eu acho que seja, não. Essa polarização, essa coisa de direita. Mas é uma polarização política, né? Aqui há uma polarização, digamos assim, raivosa, não é? E isso é ruim para o país. O que eu quero, portanto, quando você pergunta lá no futuro, eu quero um país pacificado, pessoas se entendam, as pessoas argumentem, contra-argumentem, controvertam lá as suas ideias, né? Mas que seja isso, um país pacificado. Eu vou lutar muito para isso. Aí eu falo sempre nessa história, né? As pessoas que não levam muito a sério, mas quem sabe pregando bastante, as pessoas dizem, poxa, é preciso mesmo. Precisa ter harmonia, né? A gente veio para Brasília, está no Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto é o lugar onde o presidente trabalha. Agora, onde é que o senhor vive aqui em Brasília? Ainda está no Palácio do Jaburu? Estou no Jaburu ainda. Vai ficar no Jaburu ou vai para o Palácio da Alvorada? Não, você sabe que, para mim, tanto faz ficar no Jaburu, ficar no Alvorada, né? Mas realmente as pessoas têm me falado o seguinte, olha, você morar no Alvorada tem uma certa simbologia, não é? O presidente da República mora no Alvorada. O que eu tenho feito nos últimos tempos é usar o Alvorada para vários eventos, né? Eu faço muitas reuniões lá no Alvorada. Agora, talvez até mostra a piscina do Alvorada para o Michelzinho que ele vai querer morar lá. Acho que sim, é possível. Aquela piscina é linda, o Fernando Henrique gostava muito daquela piscina. Que nadava muito, né? Nadava muito lá. É verdade. O senhor costuma fazer exercícios também durante Eu caminho, a única coisa que eu faço. Mas tem piscina no Jaburu também? Tem piscina. Uma piscina boa até. Mas eu não nado não, sabe? Falta de hábito, porque a natação é um exercício que movimenta todos os músculos do corpo, né? É uma coisa útil. Eu confesso que não tenho hábito. Já que a gente está falando um pouco sobre a vida pessoal, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua infância no interior de São Paulo, em Tietê. Eu tenho uma certa nostalgia da minha infância no interior de São Paulo, em Amparo, das fazendas de café, da pracinha em frente à Igreja da Matriz com o coreto. Peguei também essa vida no interior. O senhor foi um menino do interior? Fui. E não só do interior, como eu morava numa chácara. Você sabe que eu morava, digamos assim, fora do perímetro urbano. Então, para ir à escola, eu andava uns 5 ou 6 quilômetros. Acho que isso que me acostumou à caminhada, né? Eu andava lá, interessante, até vou contar um episódio. Eu tinha um irmão mais velho, né? Nós éramos 8 irmãos, mas hoje somos apenas 2. E o acima de mim, eu era o último, ele era muito religioso. E ele me levou à missa. No primeiro dia eu tinha uns 7 anos de idade. E lá nos vitrais da igreja de Tietê, tinha as virtudes, né? E uma delas me chamou a atenção, a temperança. Eu fiquei com aquilo na cabeça, cheguei em casa, peguei o dicionário do meu irmão e fui ver o que era temperança. E temperança era equilíbrio, tempero, moderação, né? Às vezes, as pessoas dizem, você é muito conciliador, você reúne todo mundo. Eu tenho a impressão que aquele ato religioso foi determinante para a minha formação. Acho que a história do tempero, do equilíbrio, nasceu daquele dia, porque eu nunca mais me esqueci. Eu fiquei com isso na cabeça, fui ver o que era, e você vê que hoje, alguns anos depois... E temperança, então, disso. Marcou. Foi o que me marcou. E qual é o seu defeito, então, presidente, pessoal? Acho que é não usar demais. De vez em quando, até escrevi um dia, eu dizia, se eu pudesse, usaria mais, mas agora é tarde, não tenho mais como usar. Né? Bom, nunca é tarde. Deixa eu pegar aqui Anônima Intimidade. Esse é o livro que o presidente Michel Temer escreveu, é um livro pessoal, como ele diz, ele escreveu tantos livros didáticos ou técnicos, né? Esse livro é pessoal. E o senhor diz, me leva para a adolescência, a idade dos 15, 16 anos,
Porque te leva a uma fase mais romântica? Onde você ainda estava esperando muita coisa da vida, né? Eu acho que por isso que me recorda muito. Aliás, quando eu tinha 15, 16 anos, eu achava sempre que ia ser escritor. Uma coisa curiosa, eu lia muito, né? Eu tinha uma professora de português, lá em Tietê não tinha livraria, mas tinha a biblioteca municipal. E a dona Sara Martins Bonilha era minha professora de português, e naquele tempo você fazia redação. Quer dizer, quando você estava na primeira série, não era como hoje, né? Você estava redação, descrição, você escrevia. Muito. Né? Muito. Então, de ficar com dor na mão. E ela lia minhas narrações, né? Senhor Michelzinho, você precisa ler, vai à biblioteca, pega os livros, etc. E eu ia à biblioteca. Interessante, você sabe que dos 11 aos 15 anos, mais ou menos, eu li todo Machado de Assis, todo Zé Alencar, Joaquim Manuel de Macedo. Confesso que sem muito aproveitamento, porque uma coisa é você ler Machado de Assis hoje, outra coisa é ler dos... Mas aquilo deu uma formação. Então a ideia que eu tinha é que eu seria escritor, mas depois, curioso, eu vi... Qual o seu autor preferido? Eu leio muito, eu tenho muitos. Tenho muitos, dos brasileiros, Machado de Assis, né? Eu acho que... Mas tenho muitos, eu leio muitos autores estrangeiros. Olha, há poucos dias eu estava na Índia e eu disse para o primeiro-ministro, e ele não tinha lido. Eu disse, olha, quem quer conhecer a história da Índia, lê um livro de um autor espanhol chamado Javier Moro, que escreveu um livro chamado Sari Vermelho, que conta a história desde a Indira Gandhi, que era filha do Nehru, do Rajiv Gandhi, que era casado com uma italiana, né, a Sônia Gandhi, e toda a história da Índia. E depois escreveu até um livro curioso, foi a melhor biografia que eu vi de Dom Pedro I. O meu do Xavier Moro escreveu um livro chamado O Império é Você, não é? É muito interessante. Mas eu leio muito, sabe? Que livro o senhor indicaria para um estrangeiro que queira conhecer o Brasil? Porque eu tenho um amigo inglês que veio para cá e disse assim, eu nunca consegui entender o Brasil e o brasileiro, até o dia em que eu li Macunaíma. E eu fiquei chocada. Aí eu falei, nossa, você pegou muito pesado com a gente, mas essa foi a opinião dele. Que livro o senhor indicaria para um estrangeiro que traduzisse o Brasil? Se fosse num determinado período, eu indicaria Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, não é? O livro do Caio Prado Júnior, O Brasil Contemporâneo, uma coisa assim, não é? São livros que vão mostrando o que é o Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, você pode pegar livros de um período, houve um período até que os militares participavam muito da política. Por exemplo, ler o livro do Lott, um livro chamado O Soldado Absoluto, que dá a história dele, dá muita história do Brasil. Ler aquela trilogia do Lira Neto, o Getúlio, né? A vida do Getúlio, indica muito o que é o Brasil. Você tem muitos livros, fora os livros de história, não é? Mas livros, digamos, romanceados, mas que revelam o que é o Brasil. Acho que ele poderia abandonar um pouco Macunaíma. Nesse livro, o senhor tem alguma poesia que seja para Marcela? Todas. Todas? Que legal. Quando parei para pensar, todos os pensamentos já haviam acontecido. É verdade. Tem um aí que diz assim, como é que é? Percebido por todos, desapercebeu-se de si, né? Quando apercebeu-se de si, todos o desaperceberam. São coisas assim. Tem um quê de pessoa aí nessa? Deixa eu ver uma. Entrelinhas. As linhas não valem. Valem as entrelinhas. São as que leio quando escrevem ou quando falam. Nas linhas, a máscara. Entre elas, a verdade. Esse aqui é bom para política, hein? Porque você sabe que eu não levo em conta o que eu ouço. Eu levo em conta o que o sujeito está falando, é a intenção. Tanto que muitas vezes, você diz, eu tenho 2 assuntos para tratar. Eu digo, vá logo ao segundo. Porque o primeiro é sempre preparatório daquele que é o principal. Não é? E é verdade isso. Pode observar quando alguém disser para você, olha, tenho 2 assuntos. Pode ver, o primeiro é para dizer, você vai indo muito bem, você, que coisa extraordinária. Depois vem o segundo, que é o que o trouxe a você. Eu nunca... Então vale as entrelinhas. Né? Eu nunca me importo muito com o que a pessoa diz, eu vejo mesmo o que ela faz. Eu também fico só observando. Vê as entrelinhas, né? Qual é a sua poesia mais romântica? Daí? Acho que aí tem uma chamada O Relógio, né? Que é uma coisa que me recorda muito, porque eu morava naquela chácara, como disse a você, e lá havia um relógio. Quando eu era pequeno, faz tempo, né? Já aquele relógio tinha uns 40 anos na parede da chácara.
E quando eu me mudei para São Paulo, fiz minha vida em São Paulo, etc., meus pais faleceram, muitos faleceram. Eu fui um dia à chácara e falei, puxa, eu vou levar esse relógio para minha casa em São Paulo. Levei o relógio, botei na sala e, curiosamente, toda vez que eu descia a escada, eu olhava para o relógio e eu achava que ele batia fraco, as batidas fracas, como se estivesse triste, né? Eu disse, interessante, ele deve estar triste, né? Eu vou levá-lo de volta para a chácara. Daí levei para a chácara, botei lá e daí senti que as batidas eram fortes. Como naquela época, ele me perguntava quando descia, puxa, mas depois de 120 anos, na minha velhice, mudar de lugar, né? Então, quando voltou, parecia que as batidas eram fortes. Evidentemente, quando terminei essa historinha, esse poema, eu disse, será o relógio ou serei eu, não é? Às vezes dá vontade de voltar para casa, né? O senhor tem uma esposa mais nova, Marcela, Bem bonita, e que tem uma voz muito doce. Ela é uma moça romântica também? Para se apaixonar por mim tem que ser romântica, né? Mas ela é muito... Nós estamos casados há 14 anos, né? E ela é muito suave e muito discreta, o que me agrada muito, né? E também confesso, todos dizem que ela é muito bonita, eu concordo, né? E me ajuda muito com essa suavidade, com essa tranquilidade, né? Ainda agora ela não tem cargo nenhum, de vez em quando diz, o Temer está contratando a esposa, não está contratando coisa nenhuma. Ela não tem nada aqui no governo, evidente, mas está ajudando o chamado programa Criança Feliz, que trata de criança de 0 a 3 anos. E de que maneira ela o ajuda? Só com esse ambiente familiar suave? Com um ambiente familiar muito suave. O Michelzinho, né, muito divertido, traquinas às vezes, né? Aquilo ajuda muito, especialmente agora que mudaram para cá, né? Presidente, eu gostaria de pedir ao senhor que autografasse esse livro para mim. Nós vamos lhe dar um livro de poesias do Fernando Pessoa. Ele tem uma coletânea que se chama do Desassossego, eu acho que combina bastante com essa posição. Obrigada. Essa é uma caneta que eu ofereço para o senhor. Muito obrigado. Para o senhor... É uma tinteiro, tem que ver se ela está já com a carga, para o senhor assinar para mim. E essa é a coleção de citações e pensamentos do Fernando Pessoa. Sim. E esse é do Desassossego, que eu acho que tem tudo a ver com muito comigo. Cargo do governo, momento, né? Ou com uma posição no executivo aqui no Brasil. Agora, o senhor pensa em escrever um livro sobre esse período na presidência? Você sabe que eu não penso muito nisso não, viu, Mariana? Eu penso em um dia, isso é verdade, quando eu parar, eu quero escrever um romance. Um romance? Uau! Um romance policial ou só um romance romântico? Na verdade, é interessante, o primeiro livro que você escreve, aqui são poemetos, etc., mas o primeiro livro, isso eu verifico em todos os escritores, o primeiro livro é um pouco a repercussão da sua vida, não é? O Saramago, por exemplo, quando ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né, ele fez um discurso curiosíssimo. Ele disse que... Nós temos um tempinho? Sim. Então, ele disse que ele foi criado pelos avós, que eram muito pobres, moravam numa quinta lá em Portugal, não é? E criavam porcos até para poder sobreviver. E ele conta episódios interessantes. Ele diz, olha, um dia eu vi meu avô abraçando as árvores da quinta, né? Perguntei, eu tinha 6 anos de idade, perguntei o que ele estava fazendo. Ele disse, olha, eu estou me despedindo das coisas que eu mais gosto, porque eu vou embora logo. E ele morreu uma semana depois. E daí ele conta que ele nunca foi autor dos personagens. Os personagens é que o fizeram autor. E daí ele vai relatando a obra dele, mostrando quais os personagens que o fizeram autor daquela obra, etc, etc. Então, digo eu, se eu conseguir escrever um dia, eu vou me recordar muito desde os 3 anos de idade e daí ficcionar, né? Da sua vida, né? Da sua própria experiência, Dizem também que todo mundo tem um livro dentro de si. 2, pouquíssimos têm, mas pelo menos um, né? Que é mesmo. O da vida, da própria vida. Que é o da vida, você vê, a Françoise Sagan, quando escreveu Bom Dia, Tristeza, era um livro maravilhoso, mas no fundo eram as sensações dela, né? Depois ela escreveu mais 2 ou 3, não é? Já não é a mesma coisa. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Falamos sobre o Brasil.
Foi dos muito bom. próximos ano e meio, dos próximos meses. Que em 2018 a gente consiga... A gente consiga, ter novidades para fazer um novo programa. Bom, o senhor é do PMDB, né? Tá bem na fita, como a gente costuma dizer. Tá bom. Muito obrigada. Felicidades para você. Número de estudantes